Bom dia a todos, bem-vindos à ABAMI, Associação Brasileira de Advogados do Mercado Imobiliário. Eu sou Carlos Gabriel Feijós, estou presidente da ABAMI nessa gestão, que findará em 2027. Queria abrir esse evento elogiando a Comissão de Direito de Família, Estudos em Direito de Família e Sucessões, que era presidida pela Marcela, que passou o bastão para a Dilane. É uma das comissões mais ativas que nós temos na casa, o que me deixa muito feliz, porque a conexão entre o direito de família e o direito imobiliário é talvez uma das mais fáceis de serem verificadas nos casos concretos. A gente tem outras comissões aqui que a gente acaba dando um pouquinho mais de dificuldade. Tem uma comissão de seguros, em que às vezes a gente tem que fazer uma engenharia, para poder fazer essa conexão, mas no direito de família isso fica muito claro, porque a gente está discutindo patrimônio, e o patrimônio imobiliário é um dos ativos mais relevantes que a gente tem no Brasil. Só para fazer aqui, cumprir o meu dever protocolar, obrigatório, a nossa associação ela é composta especialmente por advogados militantes do direito imobiliário. Aqueles que não são associados estão mais do que convidados para se associar. Se associarem, acredito que entrarão na Comissão de Direito de Família e Sucessões, acredito que seja o interesse comum de todos que estão aqui. A nossa casa está mais do que aberta, além do trabalho das comissões. Nós temos a ESAI, a Escola Superior da Advocacia Imobiliária. Já puxei a orelha da Dilane que ela tem que lançar um curso de Direito de Família. O presidente é chato, perturba, mas estamos providenciando. O presidente é chato, perturba, etc. Mas então nós temos a Escola Superior da Advocacia Imobiliária, que foi criada durante aqui a nossa gestão. Além disso, nós temos outras atividades aqui dentro, os eventos das comissões, os eventos da diretoria. Nós temos também o ABAMIcast, que lançou o primeiro episódio. Não sei se já assistiram, se não assistiram, assistam, ficou muito interessante. A ideia é ir aprimorando cada vez mais, mas estar a presença da minha vice-presidente Daniela Capanema. Senta aqui. Sandro, vou roubar o seu lugar por alguns minutos para a Daniela sentar aqui ao meu lado. E aí? Bom, mas como eu ia dizendo, nós temos então também o nosso ABAMIcast. Nós temos, além disso, o ABAMI Board, que é um projeto bem interessante, especialmente para aqueles advogados autônomos. E a dor que a gente tentou resolver com o ABAMI Board era o seguinte: uma reclamação constante de parte dos nossos associados era: eu sou advogado autônomo, sou eu e um estagiário, sou eu e mais um colega, mas eu gostaria de ter alguém para compartilhar as minhas dúvidas, não apenas dúvidas jurídicas, dúvidas de decisões de gestão do escritório, o que eu faço, o que eu não faço. Então a gente criou o ABAMI Board, que nada mais é do que um segmento de acolhimento para esses advogados autônomos, para eles virem até nós, tirar dúvidas, para ele compartilhar as suas dores, e com isso a gente tentar aprimorar o nosso segmento enquanto advogados de um mercado muito pujante. Não sei se vocês estão notando, mas o mercado imobiliário está sofrendo transformações violentas, cada vez mais violentas. A própria jurisprudência no que diz respeito a direito de família e direito imobiliário é uma jurisprudência em constante mudança. Então a gente precisa ter com quem compartilhar, ter com quem trocar ideia, é fundamental. E o que eu quero aqui chamar a atenção de todos antes de falar dos nossos próximos eventos é do nosso ENAI. Então no dia 15 de outubro vai ocorrer o Encontro Nacional da Advocacia Imobiliária. Salvo engano, é o 23º. Se eu não estiver muito enganado. Então, o 23º Encontro Nacional da Advocacia Imobiliária, ele vai acontecer na sede do Secov Rio, ali na Almirante Barroso, número 52, nono andar. Os painéis são muito interessantes, a gente fez uma curadoria muito cuidadosa. Vamos só tocar em temas contemporâneos, então, o que está sendo discutido no STJ, o que está sendo discutido em nível legislativo. Então vai valer muito a pena. Nós estamos no primeiro lote do ENAI e os associados têm um desconto de... eu não me lembro. Eduardo, qual é o desconto dos associados? Calma aí. Para associados a inscrição sai a R$70. Pronto, por aí deu desconto. A inscrição para associados sai a R$70. Mas isso só vai valer para o primeiro lote. No segundo lote já não vai ser mais assim. A gente já está com um volume grande de inscrições, o lote vai fechar, acredito que nessa semana ou semana que vem. E nós vamos continuar a divulgação mais rápido. Lote, então, aqueles que tiverem interesse, vale a pena se inscrever, vai ser um evento muito importante.
Bom, antes de falar do nosso evento, que eu vou passar a palavra para a doutora Dilane, nós, esse mês ainda, teremos alguns eventos bem interessantes. O primeiro vai ser no dia 12 de agosto, a reunião da Comissão de Estudos em Compra e Venda de Imóveis e Negócios Conexos da ABAME. Na verdade, isso aqui está sendo remarcado porque no dia a tempestade, né, que quase destruiu o Rio de Janeiro, aí caiu a internet, todo mundo, etc. Então, vamos ter o Repeteco, vai ser um evento telepresencial, que são as reuniões das comissões. Todas as comissões da ABAME, os presidentes têm a obrigação, ao aceitar o encargo, eles sabem disso, eles têm a obrigação de fazer uma reunião semanal, foi um equívoco, calma. Então, uma reunião mensal temática. Para quê? Para que, além de a gente discutir as questões internas de comissão, operacionais, etc., a gente debata temas. E a partir dessas reuniões é que a gente acaba criando massa crítica ou criando volume para entender se vale a pena fazer um evento sobre aquele tema, se não vale a pena fazer um evento sobre aquele tema, fazer uma cartilha, seja lá o que for. E as comissões têm cumprido esse papel. A Comissão de Direito de Família fez uma discussão sobre partilha de bem financiado. Partilha de imóvel financiado, foi interessante esse debate. Então, teremos essa reunião da Comissão de Estudos em Compra e Venda de Imóveis e Negócios Conexos, no dia 2 de agosto, às 17 horas. O evento será telepresencial. E teremos também a reunião, assim, presencial. A reunião telepresencial. Posso? Professor, fala essa porcaria. Bom, nós teremos também a reunião da Comissão de Inovação e Mercado de Capitais, que vai debater a oferta de certificados de recebíveis imobiliários, são as CRIs, no mercado tradicional e de crowdfunding. Essa Comissão de Inovação e Mercado de Capitais, eu queria só fazer um registro que é interessantíssimo, que é a ABAME é nacional. Pouca gente acaba sabendo disso, mas nós somos nacionais. E esta Comissão de Mercado de Capitais, por exemplo, eu acho que ela só tem um membro do Rio de Janeiro. Todos os outros membros são do Nordeste e de São Paulo. E aí, eles até querem fazer um evento presencial no Nordeste. Faremos um esforço para irmos para lá. Todos já estão de antemão convidados. Vale a pena, aproveita. A gente vai aproveitar, passa umas férias, né? Um pouquinho. Então, mas essa Comissão de Inovação e Mercado de Capitais, a reunião será no dia 13 de agosto, às 18 horas. Vai ser um tema muito interessante e é um tema da hora. É interessante ouvir sobre isso. A gente está num momento para o mercado imobiliário em que a gente está com muito ativo em crédito imobiliário acumulado no mercado. Então, a operação de fluxo desses créditos por meio de CCIs ou da produção de uma CRI, ou então por aquisição de um FDIC não padronizado, vai ser debatido nesse evento. Então, acho que é um conhecimento interessante para que vocês adquiram. E, finalmente, no final desse mês, nós teremos, como todo mês nós temos, a nossa oficina jurídica. Oficina Jurídica Geraldo Meire Simões. A oficina jurídica é dividida em 3 blocos. O primeiro bloco é um bloco de notícias e novidades do mercado imobiliário, que a gente sempre tenta trazer algum ponto que esteja chamando a atenção, uma notícia que se destacou, um regulamento novo do CNJ, uma coisa do gênero. O segundo bloco é o nosso já famoso e muito tradicional Pinga Fogo. O Pinga Fogo é divertidíssimo. Quem ainda não participou, participe, porque vale muito a pena. O Pinga Fogo nada mais é do que os associados e os convidados comparecem e trazem seus casos concretos e debatem os casos concretos no grupo. E aí sai as maiores loucuras possíveis. Nós temos uma associada, não citarei nomes, que ela parece parece um imã de desgraça. É só inventário. É só inventário que ela tem. E é só inventário escabroso, não inventário. Não é inventário dois herdeiros que se falam. Não. Não, porque tinha uma avó que morreu, fez um testamento, aí veio uma tia de não sei aonde, aí juntou os inventários. Então, assim, é divertidíssimo. O nosso Pinga Fogo acaba tomando a maior parte da oficina, mas vale muito a pena. E o que eu tenho recebido de feedback é: poxa, eu estava com uma dúvida, queria compartilhar com alguém, queria saber se o caminho era esse. Fui lá, falei, discordaram de mim, fui por esse novo caminho, discordaram de mim, mas eu mesmo assim mantive a minha posição. Então, no final das contas, vale muito a pena. E o terceiro bloco da oficina jurídica são as nossas recomendações ABAME. A gente já está indo para a 12ª recomendação ABAME aprovada. O que são as recomendações ABAME? Elas nada mais são do que enunciados de entendimentos que a ABAME constrói a partir de um sistema bicameral de deliberação. A gente delibera na oficina jurídica. Se a oficina jurídica aprova
aquela recomendação ABAME, o Conselho Deliberativo faz a validação. Se a gente tiver essas duas aprovações, isso passa a ser a opinião institucional da ABAME sobre o tema. Nós tivemos uma deliberação ABAME interessantíssima sobre alimentos compensatórios, que foi uma recomendação ABAME sobre alimentos compensatórios, na época da gestão da Marcela, que deu uma polêmica no dia da oficina. Não, tudo deixa, não pode ser assim, tem que ser assado. Mas no final das contas foi aprovado, então assim, também é um movimento importante. Inclusive, vale a pena vocês buscarem os repositórios de recomendações para usarem nas suas peças. Os tribunais, a gente já teve notícia, tanto o Tribunal aqui do Rio de Janeiro quanto o Tribunal de São Paulo, que já estão usando as nossas recomendações para fundamentar decisões judiciais. Então, é interessante que vocês façam uso disso também. Quanto mais a gente usar as recomendações, mais elas ganham público. Falei a dessa. E agora, mais uma vez, parabenizando a Comissão de Direito de Família, eu vou, só antes, por deferência, passar a palavra para a Daniela, minha vice-presidente, aí a Daniela passa a palavra para a Dilane para dar seguimento. Bom dia. Só cumprimentá-los, agradecer aqui pela presença, né, de manhã, que todo mundo, casa cheia. Espero que seja um evento muito agregador. A gente tem uma fera aqui para falar para a gente hoje. Tema interessantíssimo também. E é isso, gente. Um ótimo evento. Vou passar aqui para o presidente. Bom dia a todos. É com grande satisfação que a Comissão de Direito de Família e Sucessões da ABAME apresenta mais um evento com o propósito de agregar conhecimento, tanto de direito de família, sucessões e imobiliário. Né? E hoje nós temos a honra e o prazer de receber o Dr. Sandro Gaspar Amaral para palestrar para a gente. Eu vou falar o currículo dele aqui. Sandro Gaspar Amaral, professor, advogado, um amigo, advogado há 30 anos, sócio da Porto Amaral Advogados, especialista em Direito Civil e Processo Civil pela Estácio de Sá, professor de Direito Civil na Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, a EMERGE, da Fundação da Escola Superior do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, a FEMPERJ, da Escola de Direito da Associação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, a AMPERJ, Fundação Escola Superior da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, TESUDEPERJ, de pós-graduações e diversos cursos jurídicos, membro do IBDFAM, presidente da Comissão de Direito Patrimonial das Famílias do IBDFAM, membro da Comissão de Direito de Moradia da OAB do Rio de Janeiro e coautor de obras jurídicas. Hoje teremos a oportunidade de ouvir a visão do Dr. Sandro Gaspar sobre um tema extremamente atual: quem fica no imóvel após a separação, medidas protetivas, direito à moradia e o posicionamento do STJ. Com grande prazer, peço ao Dr. Sandro Gaspar Amaral a sua presença e disponibilidade para abrilhantar a nossa palestra. Seja muito bem-vindo à ABAME. Bom dia, ABAME. Antes de mais nada, saúdo a Associação Brasileira dos Advogados do Mercado Imobiliário, na pessoa do seu presidente, Dr. Carlos Gabriel Feijó. Agradecer imensamente por estar aqui, o convite que me foi feito pela presidente da Comissão do Direito das Famílias e Sucessões, doutora Dilane Magnavita, que não é segredo de ninguém, é minha amiga por muitos anos. Também poder ter a chance de dividir uma mesa com duas advogadas também muito queridas, que estão ao meu lado no melhor dos sentidos e não só o físico, doutora Tatiana Palomo, doutora Camila Coutinho. E, estranhamente, eu advogo há 30 anos, eu sou professora há 26 e inicialmente me conheciam enquanto direitos reais. Eu esse ano faço 20 anos de Escola da Magistratura. Eu fui convidado para entrar para a Escola da Magistratura para as turmas de direitos reais. E também fui convidado para a FEMPERJ para a turma de direitos reais. Lembra quando o Leone me ligou? Não, nós precisamos de professor especificamente para direitos reais. E a FESUDEPERJ também.
Então eu tenho uma vida anterior a essa visibilidade de família e sucessões, que eram os direitos reais. Mas é importante que o mundo entenda que a base da ordem jurídica não é constitucional, são os direitos reais. A sociedade se organiza para proteger a propriedade privada. A sociedade brasileira, por diversas vezes, gritou em nome de Deus, pátria e propriedade. Não sei como consegue botar a propriedade ao lado de Deus. Isso para mim é um imenso mistério. Não precisam me responder, mas tamanha importância que a propriedade impacta na vida das pessoas. E quando esse convite me foi feito, me veio muito à mente uma esquizofrenia entre os direitos reais e o direito das famílias, mas os tribunais consolidam essa esquizofrenia. Eu acredito que para os advogados que sejam especializados em direito imobiliário, e direito imobiliário é um braço dos direitos reais, a incompreensão eu vou usar a palavra loucura, do direito das famílias. Eu estou parafraseando Alexandre Câmara, tá? Vocês são loucos. Eu aceito isso como elogio. Cada um aceita da forma que quiser, né? Deixa eu explicar o porquê. Os direitos reais são números clausos. Esse é o básico dos direitos reais. Não existe um direito real sem a anterior previsão legal. Segundo Salete Maria Polita Macalós, falecida, Salete Macalós, que influenciou muito a minha formação, os direitos reais são uma ficção jurídica, assim como o crime. O crime é uma ficção. Tanto que o que hoje é crime, ontem não foi. E o que ontem era crime, hoje não é. O nosso entendimento coletivo do que é crime depende, da ideologia que predomina na sociedade. Eu não vivo uma ideologia, sou contra a ideologia. Mentira. Todo mundo aqui vive uma ideologia. É porque você naturaliza a sua. Mas todos nós vivemos uma ideologia. Segundo, depende do tempo e depende do espaço. Então nós vamos mudando a legislação, uma coisa deixa de ser crime a partir do momento que ela sai da lei. Nós sabemos disso desde a época da faculdade. A mesma coisa com os direitos reais. A propriedade só existe porque ela está prevista em lei. A hora que ela sair da lei, ela deixa de existir. Mas o direito à propriedade privada é a cláusula pétrea. Ela está protegida do poder constitucional derivado. Eu sei disso. Mas baixa uma nova Constituição. Então os direitos reais, assim como o direito penal, ele é todo calcado, todo construído. Assim como o direito processual, ele é todo construído em cima de ficções. Diferente do direito das famílias. Então, quando trago direito real de habitação, direito real de habitação está previsto em lei, em 3 artigos, 1414, 1415 e 1416. No 1416 do Código Civil, eu teria feito material, tá, gente? Porque como eu cheguei de viagem, minha vida, de qualquer um aqui, quando a gente chega de viagem, a mesa nos engole, né? Então eu vou só no gogó. 1416 do Código Civil diz, olha, o que se aplica ao direito real de usufruto é aplicado ao direito real de habitação desde que pertinente. Porque o direito real de habitação é uma servidão pessoal, tal qual o usufruto, só que de menor alcance. Então, quando eu pensar se é ou não é uma obrigação do direito real de habitação, eu vou buscar a minha resposta no direito real de usufruto, certo? Mas só existe direito real de habitação porque ele está previsto em lei, é um direito real. Segundo, como qualquer direito real, ele é oponível erga omnes. Então, se eu tenho um direito real de usufruto sobre um imóvel de propriedade da Dilane, os direitos que decorrem do meu usufruto são poníveis a todo mundo tem que respeitar, não é só a Dilane. Então, o direito real, para ser direito real, ele tem que ter oponibilidade a cada Maravilha. Então, isso tem muito claro na minha cabeça. Até a hora que eu chego ao direito das famílias. Porque os direitos das famílias, eles são muito mais pautados
em jurisprudência do que em texto de lei. Durante 18 anos da minha vida, fui professor universitário, até ser demitido da Estácio de Sá em dezembro de 2017. E o diálogo com o aluno de graduação, acredito que todos nós lembremos, porque todos nós passamos pela graduação, é diferente do diálogo que a gente tem aqui, ou dentro da OAB, ou na escola da magistratura, ou em congressos, porque ali você está formando a compreensão jurídica. E eu lembro que nas aulas de introdução, partindo da premissa que eu lidava com uma maioria cristã, eu usava a Bíblia. Eu poderia usar a Torá também, se fosse o caso, ou poderia falar das nações do Candomblé, enfim, eu poderia me utilizar de qualquer religião. Mas eu pegava cristã, porque eu entenderia que seria mais fácil ser entendido pela maioria, por quase todos. Quando você traz um texto religioso, ainda que pequeno, extraído da Bíblia, segundo o Testamento, o cristão da Assembleia de Deus vai ter uma compreensão, o cristão batista vai ter outra compreensão, o cristão católico romano vai ter uma outra compreensão, o cristão ortodoxo vai ter outra compreensão. Cristãos diferentes vão aplicar o mesmo texto de modo diverso. Então a lei é uma só, mas a norma muda da forma como esse texto vai ser compreendido. A norma ela só é viva quando ela é aplicada. E para ela ser aplicada, ela precisa ser compreendida. O direito enquanto ciência, ele é hermenêutico. Tudo é sinal. Então, nós vamos fazer isso, alguém vai dar tudo bem, mas ele vai continuar picotando. Se vocês preferirem, eu não preciso usar o microfone. Tá? Mas é porque grava. Porque grava. Então, segue em frente. Boa. Dito isso, no lançamento de uma das obras que eu sou coautor, que foi coordenada pelo desembargador Rui Portanova, do Tribunal do Rio Grande do Sul, e pelo magistrado capixaba Rafael Calmon, os dois coordenaram. Eu fui autor de um dos capítulos, eu fui para o lançamento do livro, que foi no próprio STJ. E quem presidiu o STJ na época era o ministro Berto Martins. E lembro dele dizer, no discurso dele, que o direito mais vivo que nós conhecemos é o direito das famílias. Se você para de estudar direito das famílias por um ano, você já não sabe mais nada. Porque as nossas compreensões vão mudando ao longo do tempo. E me dói o coração ver tanta bobagem sobre paternidade socioafetiva. Quando o Kim Kataguiri, sem nenhum respeito ao Kim Kataguiri, mas uma pessoa que não sabe nada sobre parentalidade socioafetiva vir atacar, é a irresponsabilidade. Eu não vou às redes sociais falar de física quântica, porque eu não entendo física quântica. Então por que as pessoas vão às redes sociais falar publicamente sobre uma coisa que elas não sabem? Mas enfim, retornando, temos então o direito das famílias, como muito bem falou Carlos Gabriel, essa interface com o direito imobiliário é bastante intensa. Aliás, até fico muito feliz de ter ouvido que a comissão mais proativa é a de família e sucessões. E como que a jurisprudência inventou um direito real de habitação que não é com direito real para ser tutelar. Mas por que os tribunais fizeram isso? Por que o STJ consolidou isso? Porque o direito imobiliário, eu vou fazer uma crítica e se eu estiver errado, vocês, por favor, me corrijam, basta levantar a mão e falar com carinho, não precisa me agredir. Mas eu acredito que os debates que sejam feitos nessa casa, eles são de cunho patrimonial. Estamos falando de imóveis, então estamos falando de patrimônio, estamos falando de investimento, estamos falando de ganhos capitais. Por isso que a comissão, que eu sou vice-presidente, a presidente também é a comissão, a Raquel Delmas Leone, eu sou vice dela, e nosso viés dentro dessa comissão é tratar a moradia como um direito social, porque é assim que ela consta na Carta Política, no artigo 6º. Moradia é um direito social. Não existe dignidade da pessoa humana sem moradia.
Mas a OAB só fala de imóvel com fins patrimoniais. Nós temos um aniquilamento da existência, desde a faculdade. Nós não falamos de existência nas faculdades. Aliás, não existe faculdade de Direito no Brasil. Nem a USP. No Brasil existe faculdade de legalidade. A gente diz que aquele professor é maravilhoso porque ele ensinou legislação. Mas nós não temos conhecimento científico jurídico produzido nas faculdades. E nós não sentimos falta disso, porque o sistema produz novos tijolos na mesma parede. E somos jogados então numa sociedade que tem demandas existenciais. E aí nessas demandas existenciais nós temos as questões de gênero. Por que as questões de gênero? Porque entre nós, e vou me permitir ser excludente, porque entre nós eu digo advogados, advogadas que trabalham em família, porque isso é uma preocupação entre nós, de falar dessas relações familiares e como que elas impactam no patrimônio. Nós facilmente vemos como que a estrutura do casamento foi edificada para o empobrecimento feminino. Só que a mulher não pode pensar nisso. Então você cria cabeleireiro, pintar, unha, botox, etc. Porque quando você está preocupado, você está pensando que você está empobrecendo. Por que eu estou empobrecendo? Não entendi. Porque a maior parte do seu tempo você está destinada a cuidar da sua casa, a ter a aparência que o mercado exige que você tenha, a cuidar do marido e principalmente cuidar de filho. Você, mesmo que você trabalhe, o seu trabalho precisa abrir muito espaço para que você esteja disponível para atender essas demandas. E não adianta você se autoproclamar uma mulher muito liberta, porque o teu senso de culpa, o quanto que você se aniquila por não dar conta de alguma coisa que não cabe naturalmente a você fazer, é absurdo. E você não nasceu assim. É uma ideologia que te faz pensar assim. Esse foi o discurso da Odete Roitman, dessa segunda versão. Vocês me odeiam por eu ser mãe, mas se eu fosse pai, vocês me amariam. Aquele discurso foi genial. Porque é isso que nós vemos quando nós lidamos com família. Quando o homem não sabe o nome do pediatra, não sabe o remédio que o filho toma, não sabe o nome da professora, nunca foi ao colégio para droga nenhuma, mas ele mantém todas as contas de casa paga, ele é um excelente pai. Ele é um excelente pai. Ele é um excelente pai. Ser pai é ser problema. O resto não interessa. O resto é com a mãe. Não incomoda o pai, ele está cansado. Né? Que bom. Mas Sandro, por que você está falando isso? Porque na hora que o casamento termina, ele está ganhando 80, 90, 100 mil por mês. Ela, se estiver ganhando 8 ou 10, ela está rica. Aí eles fazem a partilha de bens. O que ela ganha, ela não mantém o que fica para ela na partilha. E o que as pessoas falam na maior parcimônia é: vende. Vende, se muda, vai mudar lá para não sei onde e vive aí desse dinheirinho. Ele não vai precisar vender nada. Mas se fosse comunhão universal? Nem assim. Porque o rendimento que ele está ganhando não entra na partilha. É incomunicável, inclusive na comunhão universal de bens. Ele enriqueceu, porque você cuidou dele, você cuidou da família, você cuidou da casa. Você deu a ele toda a chance e liberdade dele enriquecer. Mas eu pago tudo para minha esposa. Enquanto ela for sua esposa, a hora que ela não for mais, você vai trabalhar para que ela faça necessidade. Ela vai ter que mendigar no judiciário, que não vai sair para ela. Então a gente trata dessas questões que ninguém pensa nisso. A mulher se acha hiper protegida. E o que mais o algoritmo me manda é a mulher dizendo que o homem tem que pagar tudo. Quando ela pensa isso, ela está se condenando ao empobrecimento. E ela está se condenando a cuidar especificamente da estética. Então, meu marido banca para continuar sempre linda e pobre.
independente dele. Essa é a melhor forma de dominar alguém. Você quer fazer uma unha, você tem que pedir. Você quer uma calcinha, você tem que pedir. Eu não preciso pedir, ele me dê o cartão até a hora que ele cancelar. E tem muitos que eu vejo no meu escritório que não dão dinheiro para a mulher, eles só dão cartão. E ele vê tudo que ela está gastando. Ele controla o gasto dela. Então ela acha que está poderosa porque está gastando no Village Mall, mas é porque ele está autorizando. Ela é a expressão do poder econômico dele. Aí eles vão se separar. Antes de eu entrar nisso aqui, vamos falar de guarda e convivência. Os homens têm brigado bastante por igualdade em guarda e convivência. Enquanto que o mais comum é o abandono afetivo paterno. Eu não sei de nada, mas eu quero criar caso, porque assim eu vou infernizar a vida dela. Eu vou contratar uma mulher para cuidar do meu filho, para pensar para isso. Mas beleza, ele vai brigar pela guarda compartilhada. E o judiciário vai dar. Porque nós sabemos quão difícil é a guarda unilateral. Para vocês terem uma ideia, advogados da BAME, porque essa família, vocês estão cansados de saber. Processo meu, tá? Eu estou pela mulher, eu estou pela mãe, brigando pela guarda unilateral. O pai, no final do processo, renunciou à guarda em favor da mãe. Não quero guarda, quero cuidar de criança. Ele só foi honesto, tá? Porque a maioria realmente não quer, porque cuidar de criança é um saco. É um saco. Mas é cansativo demais. E ele não quis. Só que ela também poderia não querer. Mas uma mãe não consegue dizer isso. Porque ela vai ser massacrada se ela disser. O homem não é. Ele disse que não queria. E o artigo 1584, parágrafo 2º do Código Civil, prevê que uma das hipóteses de guarda unilateral é esse acordo. Ele não quer, ela quer. Ainda assim o juiz determinou guarda compartilhada. Eu interpus, sabe, porque não lê. Interpus embargos de declaração, ele manteve. A minha sorte é que a advogada do pai também interpôs embargos de declaração e a do pai ele leu. Aí ele modificou a decisão. Então, só para a gente entender que quando a gente fala de guarda e fala de judiciário, existe ainda uma aliança à parte masculina e continua um massacre à mulher na vara de família. Maravilha. Eu não sei se vocês fazem, porque há um duplo discurso no ambiente de família que, para quem não é, eu vou explicar. 1583 do Código Civil diz que existe a guarda unilateral e a guarda compartilhada. Quando a guarda for compartilhada, isso é o texto da lei, tá? Quando a guarda for compartilhada não é dividir convivência. Guarda é uma coisa, convivência é outra, poder familiar é outra. São três conceitos completamente distintos, tá? Guarda compartilhada significa que as atribuições de cuidado e proteção serão divididas entre entre quem forem os responsáveis por aquela criança. A mãe, o pai, o pai, mãe, enfim, qual for a estrutura de núcleo familiar. Se esses responsáveis pela guarda tiverem domicílios em cidades distintas, deve então a decisão fixar qual é a base domiciliar da criança e do adolescente. Então a lei só exige a fixação de base domiciliar quando forem cidades distintas. O que não faz muito sentido. Porque, por exemplo, se eu morasse em Jardim América e a mãe morasse em 25 de agosto, é outra cidade, é Caxias. Mas eu chego em 5 minutos. Passou o vigário geral, peguei a Presidente Kennedy, 3, 2, 1. Agora, para eu chegar em Copacabana, vou levar muito mais tempo. Se eu moro em Botafogo, eu chego muito rápido em Niterói. Agora, quanto tempo eu vou levar para chegar a Santa Cruz? Santa Cruz é longe de Campo Grande, é longe da Barra. Então, a lei precisou estabelecer um critério. Só que, mesmo assim,
nós costumamos pedir, nas questões de guarda, que seja fixado o lar de referência. E aí a guarda é compartilhada, mas o lar é de referência da mãe. E o que tem de homem brigando contra lar de referência, deixa brigar, deixa falar. Sabe? O cachorro está latindo, deixa o cachorro latir. O cachorro está latindo. A criança está gritando, a criança grita. E esse cara está enchendo o saco, ele enche o saco. Deixa. Por quê? Qual a importância disso se isso não está na lei? Aí a gente chega onde eu quero chegar. Quando a mulher tem os seus filhos dependentes na sua residência como um lar domiciliar fático, ela tem o direito de permanecer no imóvel, ainda que o imóvel não seja comunicável. Então, se os filhos ainda criança e adolescente estão como lar de referência à residência materna, quem sai é ele, é o pai. E ele também tem um cliente. Mas por que eu vou sair? O imóvel é meu, eu recebi de herança dos meus pais, o casamento é pela comunhão parcial, mas não estamos falando de propriedade. Aqui a questão é existencial. E não é um direito dela, é um direito das crianças de continuarem sendo cuidadas por quem sempre cuidou, que foi a mãe. Então esse homem não vai entender. Mas enquanto se tratarem de crianças e adolescentes tendo como lar de referência a casa materna, ela fica no imóvel. E aqueles advogados que só têm um olhar muito obtuso, eles não entendem por que outros advogados existem no lar de referência. Porque o lar de referência é que vai proteger essa mulher. Ela já empobreceu pelo casamento. Ela já não ganha tão bem quanto ele ganha. Sempre quando se fala para uma plateia maior, lá em casa quem ganha mais sou eu. Amor, não é sobre você. Não estamos falando de você. O mundo não gira ao redor de você. Nós estamos falando de uma questão social. E estatisticamente, a mulher que vive em casamento e união estável, ou ela não trabalha fora, ela trabalha muito dentro de casa, e essa mulher ainda se acha troféu, trabalhando igual uma louca de 6 da manhã até as 10 horas da noite. Troféu para quem? Meio assim. Ou então, essa mulher trabalha fora, mas ela tem o tempo remunerado e o tempo de cuidado que não é remunerado, para que ele tenha 100% de tempo remunerado. Então, quando você produz esse empobrecimento, manter a mulher no imóvel é um mínimo compensatório. Tem que beleza? Ah, mas as crianças cresceram. Foi um cliente meu que falou isso. Minha filha já é adulta, já dá para tirar a fulana do imóvel. Eu falei, não dá. Mas não dá por quê, Sandro? Porque você paga a pensão alimentícia para sua filha adulta. E a sua filha adulta que recebe pensão ainda reside no imóvel materno. Então ela pode não ser mais uma adolescente, mas ela ainda é dependente. E por ser alguém vulnerável a ponto de ser dependente, ela continua na residência materna, logo o STJ vai essa manhã. Então já vimos a segunda hipótese, de uma pós-separação, um direito real de habitação em favor dessa mulher. E temos uma terceira hipótese que nasce da aplicação da Lei Maria da Penha, que, se não me engano, está fazendo hoje 20 anos, né? Sendo esta mulher vítima de violência materna e não de violência doméstica ou familiar, não é necessário o trânsito em julgado de uma decisão. Não há. Mas haja uma alta probabilidade. Pode ser que a MPU, né, que é a medida protetiva de urgência, não seja compreendida por muitos juízes como alta probabilidade, porque é uma medida de natureza cautelar para proteção. Mas penso eu o seguinte: se o Ministério Público entendeu
que já existem elementos probatórios de fato e autoria para oferecer denúncia, e o judiciário recebeu a denúncia, é porque o judiciário também entendeu que é alta probabilidade de ocorrência desse crime dentro desse cenário de gênero. Então, para mim, a partir daí, ela já não sai mais do imóvel. E não interessa se o imóvel é dela ou se não é dela. É um lar de referência, lá ela deve permanecer. Então, temos 3 hipóteses em que uma parte mais vulnerável continuará no imóvel, e isso não é um critério patrimonial. Nenhum dos 3 critérios são patrimoniais. Todos os 3 são existenciais. E esse é o momento histórico em que finalmente a existência ganhou algum espaço. Esclarecer mais o último. Último, violência doméstica familiar. Obrigada. Nada. Pare de falar que o passado era bom. O passado era muito ruim. Muito ruim. O passado era bom para quem? O passado era bom para quem batia. O passado era bom para quem humilhava. O passado era péssimo para todas as pessoas que sofriam violência, não tinham nenhum tipo de erro. Nenhum. O passado era péssimo para o meio ambiente. Porque se hoje a gente está preocupado com essa ventania que teve no Rio de Janeiro, realmente ninguém vai pensar nisso. Em quem mata isso e aquilo, elevação de... Eu fui visitar, para quem me segue no Instagram, no Diário de Bordo, eu fui visitar as Montanhas Coloridas. Elas só são conhecidas de 2015 para cá, porque antes elas estavam cobertas de gelo eterno. Com o aquecimento global, as geleiras derreteram, e nem no inverno mais tem gelo. Aí descobrimos aquela beleza natural. Ninguém falava nisso. Nos anos 80 as pessoas jogavam lixo do carro no meio da rua. Vocês lembram disso? Os mais velhos? Tomou Coca-Cola, joga pela janela. Ah, mas isso é jeito de educação. Eu fui criado no anglo-americano. As crianças do anglo-americano, no pátio, terminavam de comer um hambúrguer, jogavam o papel no chão. Isso era ali, ó. E quando uma professora perguntou em sala de aula por que a gente jogava no chão, a resposta era: porque tem a moça da limpeza para catar. Era a mesma questão dessa mesma criança aqui em casa, largava um copo d'água em qualquer canto, para a empregada passar lá e pegar para lavar. Sabe por quê? Porque a mãe e o pai não abriam uma porta dentro de casa, esperava aquela mulher estava trabalhando igual uma camela, e abria uma porta enquanto aqueles inúteis não davam 2 passos para abrir uma porta e atender um telefone. Foi por isso que Dom Pedro I publicou um texto, se eu não me engano, em 1820 no Brasil, dizendo que por que o brasileiro é tão indolente. Porque bastava ter o primeiro escravizado para se tornar a pessoa mais preguiçosa do mundo. A pessoa inútil no Brasil era branca. Sempre foi. A preguiça no Brasil tem cor, é branca. Aí a gente não entende por que na França o dono do restaurante está limpando o chão. Porque minha filha do meio mora na França. Falei, engraçado, se a gente estivesse no Brasil, o dono do restaurante já teria contratado uma pessoa para fazer limpeza e pagando pouco. Eu não entendo como que essa gente imigra para cá com unha suja de chinelo e trabalha tanto para quando ganha, ensina o filho a ser tão indolente quanto os que já estavam aqui. Esquece o valor do trabalho. Então, quando a gente volta para o direito das famílias, a gente começa a pensar em coisas que a gente nunca pensava e que a gente nunca parou para pensar. E é tão óbvio porque que a mulher empobrece em razão do casamento. É muito triste escutar uma cliente no escritório dizer: eu nunca passeei para onde eu queria passear, eu tinha que ir onde o meu marido me levava. Eu, para comprar uma roupa, o meu marido tinha que gostar. Eu só agora vou passar a usar o que eu quero usar. Isso é muito triste. Mas vocês batiam palma para a vovó. A vovó não era feliz, não. Ela tinha que entubar, porque ruim com ele, pior sem ele. Aí eu não
não sei por que aquele homem com aquele corpo horroroso está se sentindo o máximo e julgando a mulher. É porque na cabeça dele, ele vai pegar a mulher se ele tiver um carro bacana e um relógio de ouro. E a mulher não vai se sentir valorizada se ela ganhar bem. Ela só vai se sentir valorizada se ela cumprir uma série de estéticas e comportamentos. É porque a sociedade faz esses estereótipos que empobrecem a mulher, empobrecedores da mulher. Então essas pautas foram escutadas pelo STJ. E os homens reclamam muito disso, eles se sentem vítimas. E por que eles se sentem vítimas? Porque se eu sempre ganhei o jogo, não é agora que eu quero sentir que eu só vou ganhar 95, eu não vou ganhar 100. Então, quando a gente batalha por questões que parecem bobas para aquele legalista, é essa bobagem que vai salvar a vida dessa mulher. Só que, vamos lá, você está com essa mulher no seu escritório, você precisa dizer para ela que ela tem que lutar pela própria autonomia. Porque vai chegar um momento que essa proteção do STJ vai acabar. E ela vai ter que estar pronta para isso. E o que ela tem não é um direito real de habitação. Ela não tem, porque o direito dela de permanecer no imóvel não é oponível erga omnes. Por isso que eu comecei com o direito de arte. O direito só é oponível a ele, aos pais dos filhos dela ou aquele homem que a agrediu. Se for o caso de violência doméstica ou familiar. Não é oponível a terceiro. Então, por exemplo, eu tenho um caso em que o apartamento na Barra da Tijuca era propriedade do pai dele. Os dois se separaram, ele com a grana dele se mudou para o apartamento próximo. O pai dele notificou a nora: você tem 30 dias para sair do meu imóvel. Ou então, se ela não sair, ele vai pôr a venda. E aí uma outra pessoa vai comprar e vai pedir ordem de emissão na posse. Então a gente começa a entender que se os direitos reais também não caminharem de braços dados com as questões existenciais, se os direitos, se a gente não começar a repensar o que é função social da propriedade, e parece que falar de função social da propriedade é falar de comunismo, né? Aí me vem uma pessoa conservadora, extrema-direita, falar mal da função social. Já me denunciaram algumas vezes. A última foi na EMERGE, que eu era um professor marxista, esquerdopata, chegou no Marco Aurélio Bezerra de Mello. É o samba. Rio. E aí a pessoa depois veio falar comigo e disse: olha só, vamos pensar juntos. Imagine que você mora numa casa muito bacana no Grajaú. Penso Grajaú, né? E aí o teu vizinho bota o som no último volume. O seu vizinho acumula lixo no quintal dele e atrai bicho pro teu imóvel, mau cheiro pro teu imóvel, desvaloriza o seu imóvel. Aí ele começa a ficar com ódio desse vizinho. Eu falei: então seu vizinho está descumprindo a função social do imóvel. Isso aí é ser esquerdopata? O que uma coisa... Eu não vou dizer a frase que está na minha cabeça, porque eu sou uma pessoa educada. Mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Não é porque nunca me ensinaram, se nunca te ensinaram, que direito você se deu de abrir a boca para emitir uma opinião tão estúpida. Você não tem medo de ser estúpido? Porque eu tenho. De repente eu tenho muita admiração pela sua coragem de se passar publicamente como pessoa estúpida. Eu faço parte de grupos de WhatsApp que tem criminalistas. Sabe quantas opiniões eu já dei? Nenhuma. Eu posso fazer pergunta, porque eu tenho direito de ser ignorante. Ninguém sabe tudo. A gente é muito mais ignorante do que conhecedor. Então eu vou perguntar: Camila sabe tudo de direito penal? Porque Camila, estou com uma dúvida. Ou então chegou um caso comigo que tem um diálogo de direito penal. Como é que é esse posicionamento? Eu pergunto. Porque só quem é inteligente pergunta. Só quem é inteligente tem dúvida. Gente burra não tem dúvida.
Gente burra tem certeza. E por isso que é difícil dialogar com a burrice. Porque a burrice é surda. A burrice é surda. Então, sim, eu entendo que o direito dessa mãe permanecer no imóvel não está previsto em lei e o STJ não é fonte do direito. Eu sei disso, eu fiz faculdade como qualquer outra pessoa. Mas nós temos demandas sociais. E aí eu vou parafrasear Cristiano Chaves. Uma vez, eu conversando com o Cristiano, eu disse uma frase que eu digo desde a minha faculdade. Existem duas senhoras, a lei e a justiça. E às vezes a gente vai ter que se curvar a uma e virar as costas para a outra. E então a sociedade tem que estar acima da lei. Que a lei que tem que estar a serviço da sociedade, não a sociedade a serviço da lei. Ele falou, Sandro, a vida tem que estar acima de tudo. Porque se a gente colocar a sociedade acima de tudo, a gente pode reproduzir a Alemanha nazista. A gente pode reproduzir o Império Congo, a dominação belga. Você está muito chocado porque morreram 6 milhões de pessoas na Europa? Morreram 20 milhões na mão do rei Leopoldo II. Em pouco tempo de ocupação na África, o que seria na época o Congo. Mas ninguém ligou. O que o Japão fez na China, que foi trilhões de vezes pior do que Hitler fez na Europa, ninguém deu a mínima. A gente só se preocupa com a Europa. Da mesma maneira que a gente só se preocupa com o homem. Ah, coitado, ele vai ter que pagar pensão para ex-mulher. Poxa, gente, ela tem que trabalhar. Eu lembro, há poucos minutos, o Carlos Gabriel falou que vocês tiveram debate sobre alimentos compensatórios. Gente, vamos lá. Essa mulher, vou falar de uma que está agora na minha cabeça. Ela se formou comigo. 30 anos, né? Então, ela, desde 97, ela se casou e foi viver em função de família, de filho, etc. E ele rompeu com ela em 2019. De 1997 a 2019, essa mulher estava trabalhando em favor da família. Vai arranjar um emprego, minha filha. Ela vai ganhar, mano. Vamos lá. Ela vai fazer o quê? Ela vai advogar, ela é formada pela UFRJ, ela era da turma do Sandro. Amor, ela nunca leu o Código Civil de 2002, ela não sabe o atual CPC e estava décadas fora do mercado de trabalho. E fora que tem que competir com a gente, que não sabe do mercado de trabalho. Então, se ela ganhar R$2.000 por mês, vai dar bom para ela. E de onde ela vai sair e para onde ela vai? É esse o dever de solidariedade familiar? Então, os alimentos compensatórios é a discussão que a gente faz por uma pauta de gênero na remuneração mínima que essa mulher deve ter por tudo que ela abdicou em favor dessa família. Ah, você não sabe de homens que já fizeram isso? Temos 3. Mulheres eu não tenho como contabilizar. E na parte da moradia, que é o nosso diálogo com a BAME, são essas decisões que não é nem em função da mulher num primeiro momento, acabando ser pela Maria da Penha. Na Lei Maria da Penha acabou sendo. E antes que vocês me perguntem, não sou favorável à aplicação da Lei Maria da Penha para casais homoafetivos masculinos. Não sou, isso é um absurdo. Mas você não é gay? Você não é casado? Daí que eu sou gay. E daí? Essa lei é tutelar a mulher. A mulher. Seja mulher cis, mulher trans, mulher idosa, mulher jovem, mulher com deficiência, essa deficiência típica, tem que ser mulher. Não é para proteger o homem. Porque se você começar a ampliar demais, você destrói o caráter tutelar da norma. Simples assim. Então eu preciso olhar para a mulher com menos ódio. Olha, eu não vou te jogar na miséria porque você não me serve mais. Você vai ter um teto para você morar. Você vai merecer uma compensação pelo todo o seu tempo de cuidado.
É um mínimo de amor por alguém que passou tanto tempo cuidando de você, dos seus filhos e sua família. Ah, mas são filhos dela também, mas também são seus. Só que você não deixou de enriquecer por ter filhos, ela deixou. Isso não vale nada. Isso a BAME tem que ter na sua pauta, porque isso é direito imobiliário. Isso é um claro diálogo que a gente tem da família com o imóvel. Mais um claro diálogo. Muito bem pautou o presidente da BAME. E na dúvida sobre o tema, eu lembro da gente conversando sobre ele, acho que foi Tatiana Palumbo que disse isso, porque na minha cabeça, às vezes, gente, mas esse tema é tão batido, é tão óbvio, e acho que foi você que falou, às vezes o que é óbvio tem que ser dito, e ele é óbvio dentro da nossa panela, ele não está óbvio fora da panela. Depois que ela falou, eu disse, acho que nem dentro da nossa panela está tão óbvio assim, né? Às vezes o óbvio está na gente, não está no ambiente social, e aí eu me convenci. Então a proposta de estar aqui hoje é muito mais da gente se provocar, de entender que há muito mais entre o céu e a terra do que supõe a nossa boa filosofia. Nós fomos acostumados a pensar de acordo com uma ideologia dominante. E essa ideologia dominante é marido na pensão previdenciária. Ninguém nunca disse isso. Ninguém nunca disse isso. A mulher ficar de olho em dinheiro é feio. Então o homem olhar dinheiro é bonito. A gente precisa de dinheiro. Ninguém vive sem dinheiro. E viver na mão dos outros é cativeiro. Então a gente precisa agora descobrir o mundo pela régua da mulher também. Porque o mundo não pode ser composto só por homens. E eu vim jurando que eu não ia falar de religião, tá? Cada um que pense sobre a sua. Porque no meu ponto de vista, nenhuma salva. Aí eu sou judeu. Não salvou não. Essa eu posso falar. Salvou não. E cristão posso falar também. E nós já conversamos sobre candomblé, e olha, também tem coisas ali que a gente tem que parar para pensar. O Islã tem que parar para pensar. Se você for pensar sobre questões de mulheres, você não vai pensar só no Irã, não. Você vai pensar no Rio de Janeiro. Uma vez na EMERGE, um aluno virou para mim e falou assim, deve ser muito ruim ser mulher no Irã, né, Sandro? Para a aula para falar disso, né? Eu falei, olha, fala isso para cada 4 mulheres que morrem por hora no Brasil por serem mulheres. Por minuto é estupro. Mas você realmente está em condições de falar do Irã, né? Que é o Brasil para falar de violência contra a mulher? Quem é? Quem é o Brasil para abrir a boca? E o pior é que eu começo a achar que aqui é muito ruim. Para quem não sabe, eu tenho família nos Estados Unidos. Aí você chega em Nova York para tomar um café com a vizinhança e se inteirar da fofoca, você acaba ouvindo que violência à mulher nos Estados Unidos é uma coisa horrível. Você fala, pô, mas eu achei que o Brasil seria pole position, nem isso a gente consegue. Aí você vai, minha filha não aguentou morar em Portugal. Não é à toa que ela casou com o francês. Porque a violência doméstica em Portugal é naturalizada. Tipo, existem situações que o homem deve bater na mulher. E o juizado de lá acata. Judiciário. Então, na hora que a gente se acha muito ruim, olha, a gente já tem debates, a gente já conversa, a gente já se reúne, a gente se permite refletir. Eu sei que é muito desagradável, nem todo homem é ruim. Não, eu estou querendo até sair daqui. Eu olhei para ele e falei, vamos sair daqui hoje. Sabe por quê? É importantíssimo que gente branca reflita sobre racismo. É importante que homens reflitam sobre questões de mulheres. É importante que pessoas héteros respondam, pensem, reflitem sobre a questão LGBT, porque senão você torna o discurso muito nichado. E o machismo não é uma exclusividade masculina. Todo mundo é. Todo mundo é. Assim como o racismo, assim como a homofobia, todo mundo está com o pé enfiado. Uns estão debaixo d'água, outros estão com o pé na piscina.
Porque nós somos pessoas do nosso tempo. Nós todos fomos criados sobre certos valores. E a gente vai se despertando com o tempo. Só que a gente tem que querer despertar. E é muito bom que um homem desperte, porque outros homens ouvirão melhor um outro homem. Às vezes, algumas mulheres vão se sentir mais à vontade de conversar entre outras mulheres. Então, é importante que todo mundo desperte. Porque não é um mal do homem, é um mal da sociedade. A sociedade toda movimenta essa violência. Há o classismo, né? Ou seja, a violência, a pessoa por ela ser pobre. Todo mundo produz, inclusive a pessoa pobre. Então, ela não é a vítima, ela faz parte de uma engrenagem social. Aqui não tem mocinho e bandido. Aqui existem pessoas que fazem parte de uma sociedade. E acho que a nossa virada de chave é a gente perceber o momento que a gente banaliza o mal. Eu vou homenagear uma judia, Hannah Arendt. Ela foi muito criticada na comunidade judaica na época, quando ela lançou essa obra sobre a banalização do mal, porque entenderam que ela estava passando pano para um monstro nazista. E não era isso que ela estava fazendo. Ela identificou que aquele homem, que então estava sendo julgado em Tel Aviv, ele era uma pessoa que não percebia o mal que ele reproduzia. E isso nós fazemos, a gente reproduz o mal. Eu hoje vejo coisas que eu fiz no passado e falo, nossa, que vergonha que eu sinto de ter dito isso, de ter falado aquilo. Mas que bom que eu sinto essa vergonha. Alguma coisa eu acordei, alguma coisa eu aprendi e quero continuar aprendendo. Eu adoro quando alguém diz para mim, nossa, você está tão diferente hoje do que você era 10 anos atrás. Que bom, seria muito triste se alguém me dissesse, você é exatamente a mesma coisa. Muitos casamentos terminam, não é porque as pessoas mudam, é porque tem gente que não muda nunca. Então, quando a gente vem à PAMI, ou vem para todos os outros espaços jurídicos, é para a gente refletir, é para a gente romper com essa linha de banalização do mal, porque só a reflexão é que nos salva. E se em algum momento a gente desperta, a gente tem o poder de despertar outras pessoas. É o poder multiplicador do bem. E o mal é muito violento, o mal tenta muito nos silenciar, como tentaram me silenciar em sala de aula. Mas é muito bom a gente estar de bons dados com a pessoa que está dizendo, vem cá, a função social não é distribuir propriedade para ninguém, é dizer que o seu direito termina onde começa o direito da outra pessoa. É isso. E a mesma coisa a gente fala nessas relações, o direito do homem termina quando começa o direito da mulher e vice-versa. A mulher não ser criado para servir ao homem. E foi assim, e tem sido assim em todo o canto do mundo. Há milênios. Mas a gente pode romper com isso. Aí então não vou ajudar o meu marido? Claro que vai. Mas você não vai lavar uma louça porque você é mulher. Você vai lavar uma louça porque você lavou uma louça, pode ser ele. Ele é capaz de limpar um chão quanto você. E você é capaz de ganhar dinheiro como ele também é capaz. E não há desonra nenhuma você pagar uma conta do seu marido, pelo contrário, você vai se sentir poderosa. Como também não há nenhuma desonra ele ir para a escola, levar as crianças e assistir a reunião com a professora. O nome disso é parceria. E dá certo. Minha filha vive uma parceria com um tipo de homem que eu não imaginava que daria certo, com o francês, que é um povo hiperconservador. E o modo brasileiro é achar que França é Paris. Não é não, tá? Não é não. Vá para o interior da França, que é de onde eles são, para você ver o que é. Todo mundo é igual, todo mundo tem a mesma cara, todo mundo pensa igual. Aí quando chega uma que vai dizer, não, olha, você vai fazer o jantar hoje porque eu estou cansada. E o rapaz vai lá para a cozinha e fez. Ah, mas ele não sentiu vontade de transar com o homem porque ele lavou uma louça? Gente, não bota a culpa na louça, não. Culpada não é a louça. Lavar a louça não vai desmasculinizar você. Lavar a louça vai fazer você de uma pessoa útil. Um ser adulto. Um ser autônomo. Então a nossa defesa por essas mitigações do direito de moradia, elas não são calcadas nas características dos direitos reais, mas sim na nossa busca de tratar desigualmente os desiguais no limite da sua desigualdade. Eu creio que se em algum momento da nossa história
Se não mais precisarmos falar de tratamento de gênero, porque todos nós vamos nos tratar com o mesmo respeito e com as mesmas oportunidades, não vai mais haver sentido essa mesa. Por enquanto, essa mesa faz sentido, porque nós estamos vivendo um momento histórico de emancipação feminina. Muito obrigado por me ouvir. Não. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Sandra? Agora sai do papel do fogo. Cara, posso contar uma história triste? Então, Porque nesse caso ela saiu. Ela saiu. Saiu. Mas eu vou te contar uma história pior, porque é isso, né? Você pode piorar. Porque você pode piorar. E tem ele é um amigo meu de muitos anos. Ele fala: você só tem exemplo para dar de gente rica, porque me bota o rótulo de advogado de Barra da Tijuca. Falei: então eu vou te contar uma história que não é de gente rica. Já para quem você já deve ter escutado isso. Era uma vez um casal, já criaram filhos. Para esse casal 50 mais, tá? Tipo eu, 50 mais. Eles estão aqui vivendo no imóvel deles alugado. Ela trabalha, ele trabalha, eles pagam aluguel para morar na casa deles. A mãe dele, viúva, lá com seus 80 e poucos anos, perdeu a autonomia. Mora no imóvel próprio, recebe pensão do marido falecido. Qual foi o papo do marido? Amor, vamos fazer o seguinte, vamos morar na casa da mamãe, porque a gente já não vai pagar aluguel, então vai sobrar uma grana, não vamos ter conta, esse dinheiro vai sobrar. Esse dinheiro que sobra te oportuniza não mais ter que trabalhar, o que vai te dar um descanso, e você cuida da mamãe. Ela foi. Gente, antes que a gente em algum momento caia na tentação de julgar essa mulher, eu vi isso do Drauzio Varela. Eu não sei de onde ele arranca essas estatísticas, mas segundo ele, 94% dos acompanhantes em hospitais públicos são mulheres. Então a mulher cuida do cunhado, ela cuida do sogro, da sogra, do enteado. Não. Tem muita mulher que não está nem a fim de cuidar. Botaram na tua cabeça que a leoa dá de mamar pro leãozinho até uma certa idade, depois ela dá um chute na bundinha dele. A mãe humana, mas isso é você. Cuidado com esse risco de universalizar a pessoa. Isso é uma subjetividade. Tá? E até é um discurso machista de fazer a mulher acreditar que é da natureza dela cuidar, porque isso aprisiona a mulher em casa. Aí voltando para a minha história, a mamãe vai morrer, certo? A mamãe morreu. Aí o imóvel é dele. Por quê? Porque a mamãe morreu, ele é herdeiro. Ela não tem meação sobre esse imóvel. Não tem criança, não tem violência doméstica, não tem dependente de alimentos. O que ele fez? A convidou a sair de casa. Pediu de volta. Aí que ela me procura. São esses casos que eu atendo de graça, tá? Então eu cobro de quem pode pagar para me dar o direito de poder atender de graça quem eu acho que não vai ter condições de pagar. E o desespero que me deu, porque ela me olha com aquela cara e pergunta: doutor, tem alguma coisa que eu possa fazer? O que eu falei? Não. Porque, segundo Chico Xavier, para quem é espírita não é nem ele, né? Foi Emmanuel, ele foi só o cavalo. Já na linguagem não? Vamos transitando, né? Boa, caminha. Seria esse Emmanuel. Nós somos escravos do nosso passado, mas somos senhores do nosso futuro. E ela, naquele momento, estava sendo escrava do passado dela. Mas aí é o momento que eu vou dar a mão a ti. Você, desde pequena, te deram uma boneca para você cuidar. Te deram panelinha para você brincar. Os desenhos todos, a mulher era dona de casa. A Marge Simpson, por exemplo, é dona de casa. A Jane Jackson, dona de casa. A Vilma dos filhos, todas elas, sem exceção, são donas de casa. Há uma doutrinação da mulher para ela ser cuidadora desde pequena. Tinha até um jogo de tabuleiro, ajudante da mamãe. Cremogema,
A mamãe quer sempre o melhor pra gente. Não é o papai que é o melhor pra gente. É a mamãe. Então, como que eu vou demonizar a escolha dessa mulher se ela foi aquilo que sempre esperaram dela desde pequena? Eu vou cuidar da minha sogra para o meu marido poder trabalhar. Muito sério, que é uma experiência própria, né? As mais íntimas sabem. Só quem cuida de adulto incapaz sabe a exaustão que é. Mais amor que você tem, mas não é cuidar de criança. Não. Porque é um corpo pesado, é resistência, é muita coisa. Eu digo que é algo pessoal, porque eu tenho um irmão que nunca cuidou, então, né? Porque quem tinha a obrigação de cuidar era... E por que qual foi o único critério? Mulher. Mulher sem filho. É. O homem tem um filho, Porque- e não cuida dos meus filhos. Porque se você fosse casada e tivesse filho, ah não, mas ela já cuida. Ou seja, o seu dever principal, que Deus criou você para isso, é você cuidar da sua mãe. Ele que é homem não, Deus isentou. Tem até uma figura que rola muito no Instagram, que é assim, Jesus em cima, embaixo de Jesus o homem, abaixo do homem a mulher, e abaixo da mulher os filhos. Vocês já viram isso no Instagram? Aí vai dizendo que cada um, que cabe a cada um fazer, o cuidar da mulher. Então até o discurso religioso hoje demoniza a mulher que abandona a família para viver o egoísmo do mercado de trabalho. E aí eu fico ouvindo a Elane Molinari falar, acredito que todos nós conheçamos a Elane. Gente, é Elane, não é qualquer pessoa. Eu deixei o mercado de trabalho para cuidar do meu filho e só retornei depois que meu filho atingiu certa idade. Só uma mulher falar isso. O mestrado dela, ela adiou 20 anos. Um homem não faz isso. Só uma mulher faz. E quando a mulher trabalha muito, a carga de culpa que ela carrega é absurda. O homem se sente um herói, mesmo sem. Então, no fundo, quando a gente consegue levar os valores da vida, olha Cristiano Chaves, os valores da vida para o STJ, e o STJ se sensibiliza com uma demanda feminina, porque a mulher existe, não é um avatar, a mulher existe, essa causa existe, as minhas decisões têm que levar isso em consideração. Olha a perspectiva de gênero, olha a decisão sobre perspectiva de gênero. Eu não posso tratar igual quem é desigual. E me parece muitas vezes, quando eu falo com mulheres, eu tenho uma resistência muito grande da mulher conservadora, porque isso tem um nome, isso tem um efeito, um backlash, que a psicologia tem nome para isso. Essa pessoa tem um alicerce solidificado de crença. Quando você leva alguma coisa que pode destruir esse alicerce de crença, ela rejeita com violência. Mas conforme é mais intensa a violência, quanto mais tiver poder de convencimento dessa reflexão. Mas ainda assim é importante falar, porque fica o germe da reflexão. A minha mãe só foi perceber que era vítima de violência do meu pai tem 3, 4 anos. E meu pai morreu em 75. Minha mãe não podia ir ao mercado se meu pai não autorizasse. Minha mãe não podia ir ao portão se meu pai não deixasse. Minha mãe não podia, quando eu falei de comprar roupa, eu estava falando dela. Gente, mesmo, eu estou lembrando, eu tinha que pedir dinheiro para o seu pai para fazer uma unha. Se ele dissesse que não, que eu já tinha feito na semana passada, eu não podia fazer. Se eu visse um vestido, eu achasse lindo, eu quisesse comprar, e seu pai dissesse que ele não gostou, eu não ia ter. Olha como você trata aquela pessoa como criança. E olha que como criança eu respeito. Gente, eu tenho um neto, tá? Em dezembro eu terei minha primeira neta. Fiquei sabendo hoje de manhã que é uma menina. Luiz. Muito obrigado. E Jack mora na França. Então Jack estava aqui no dezembro, janeiro, foi embora em fevereiro. Fomos jantar fora pro aniversário da minha mãe. E ele cismou que ia com a roupa do Homem-Aranha. E minha filha dizendo que não vai, eu não vou passar essa vergonha, eu fiz uma coisa horrível. Tentem me amar mesmo assim. Eu falei, ele vai com a roupa que ele quiser.
Ou seja, desautorizando a mãe, uma coisa horrível. O garoto chorando porque queria, eu falei, vai passar vergonha porque quem está vestido de Homem-Aranha é ele. Mas é feio fazer isso, eu mando minha filha tomar banho. Mulher de 30 anos, minha filha, vai tomar banho. Ela vai. Acho lindo. Porque se eu entendo que uma criança de 3 anos tem o direito de ir a um restaurante com a roupa do Homem-Aranha, como é que uma mulher adulta, mãe de 2 filhos, não pode vestir o que ela quer? Eu estava viajando, vendo na internet as pessoas discutindo a roupa da Xuxa. Gente, que absurdo é esse? Em primeiro lugar, quando eu era criança, as roupas das apresentadoras de programa infantil eram mínimas. Mínimas. As dançarinas do chacrete, sabe? As chacretes, na hora, sábado à tarde, criança imitando Carla Pérez. Quem vocês acham que está num show da Xuxa da Última Nave? Gente de 40 anos. 50 cantando em Larier. Aí vocês vão falar da roupa da Xuxa. Que retrocesso é esse? Que retrocesso é esse? A gente começa a pensar, eu não estou preocupado com a pessoa que está falando, eu estou preocupado com as pessoas que estão concordando com aquilo. Quem é que vai escolher o que uma mulher tem que vestir? Quem é que vai escolher se não você? Se você está se sentindo ridícula, troque de roupa. Se você está de salto alto e não está gostando, tira. Ah, Sandro Juiz não despacha se eu não tiver de salto alto de botox. Mentira, despacha-se. Despacha-se. Ele pode te olhar feio, pode te julgar, e que se dane. Ele vai te receber. Eu lembro. Que dói a perna. Eu conheço advogada na Barra da Tijuca que vai bonitona. Vai com a calça bacana, vai de tafetá e vai de tênis Adidas. Você acha que o juiz vai olhar com o pé? Ah, não, você está de tênis, não pode entrar. Ela não te manda sair do gabinete. Pois é, então você vai despachar. Pessoas sabedoras de quem são. Agora, pega uma mulher que de repente já venha de todo o contexto desse, se coloca na frente de uma pessoa dessa, está julgando assim ela, aí ela... Qual é o próximo passo? Ajustar a mulher ou alimentar a autoestima dela? Bora então. Bora dar mão a ela alimentar a autoestima. Para que ela um dia consiga ser essa pessoa autônoma. Onde ela sentir, minha sobrinha, não é minha sobrinha, filha da minha prima, mas eu chamo de sobrinha. Minha mãe queria ser médica, tá? Com 16 anos, o sonho dela é ser médica. Eu falei, bom, estou torcendo para que você seja. Quê? Quer ser médica? É isso. Ela chama de sobrinha. Mas você está certa. Se depender uma Nazaré que roubou sua filha numa maternidade. Nazaré. Eu falei com ela o seguinte, que fica a minha prima dizendo que ela tem que arranjar um marido rico. Aí eu me inspirei na Cher e falei, fulana, seja você o marido rico. Seja você a mulher com grana. E aí você vai escolher casar com um cara que te trata bem, que é carinhoso com você, que te apoia em tudo, que está do teu lado, que não te humilha, que pelo contrário, que te exalta. Não importando quanto ele ganha. E na hora de separar, quem vai ter que lutar para pagar o aluguel é ele. É muito bom ser dono do dinheiro. É muito bom ser dono do dinheiro. Melhor ainda, quando os dois são donos do dinheiro. Porque, por exemplo, se o Sérgio for embora, não preciso do dinheiro dele para nada, ele, graças a Deus, não precisa do meu. Então o que resta é o amor. O que mantém o amor. Mas essa relação de dependência é a necessidade de manter a mulher cativeira. Muito bom que você disse, a autoestima feminina é muito atacada. Tem um episódio de Sex and the City que elas falam desse assunto, né? Que a Carrie estava se sentindo ótima até o homem não achá-la ótima.
Aí pronto, ela já se acha péssima. Por que a tua autoestima depende da opinião masculina? Porque o homem não se sente mais bonito ou mais feio em razão do olhar da mulher. Então vamos tratar com essa mesma autoestima. Eu acho que esse pode ser, nós que temos filhas, que temos netas, que temos amigas, que temos mulheres, vamos fortalecer essa galera. Vamos fortalecer as pessoas idosas. Vamos empoderar a pessoa idosa. E a gente costuma dizer, mesmo quem tem filho, tá? Eu não conto. Hoje eu tinha 3 filhos, João Pedro faleceu, eu tenho minhas 2 filhas. Eu não conto com nenhuma das 2 para cuidar de mim, não. Não conto, não. Eu conto de eu ter dinheiro para poder pagar alguém para me limpar se eu precisar. Estou mentindo, gente? Não. Então, quando eu penso em autonomia pessoa idosa, tem que pensar em autonomia para a mulher, tem que pensar em autonomia para a pessoa com dependência, tem que pensar em autonomia para todo mundo. Todo mundo tem direito à autonomia. Ninguém nasceu para ser cativo. Isso não faz de você um homem ruim. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Em casa eu falo para minha esposa assim, eu te ajudo muito. Ela fica, processo. E você agora entendeu que você está falando bobagem. Eu falo de propósito. Ah, você fala para espizinhar. Aí é eu te ajudo muito. Aí eu gosto. Falar para espizinhar é legal. Ela se me ajuda. Mas tem que deixar ela te espizinhar também. Vai virar um jogo. Mas ela tem que se defender, ela tem que falar dele. Espizinhar é tudo. Eu espizinho. Perdoa, eu também espizinho. Mas então, olha, gente. Você falou a mulher sendo, né, a ponta mais fraca. Se a relação for equânime, ela também trabalha, ela também ganha o dinheiro dela, numa situação diferente. Ela também vai ter o direito a ficar no apartamento? Olha, vai, porque os posicionamentos são genéricos e abstratos. Mas eu acho que nesse caso o homem pode ganhar um eixo. Deixa eu te dar um exemplo do que já aconteceu, tá? Direito real de habitação. Na questão sucessória. Direito real de habitação, com o sobrevivente tem direito de permanecer no imóvel. Um caso, julgamento 2 anos atrás, aliás eu levei isso para São José do Rio Preto, a Nancy Andrighi não deu direito real de habitação para a viúva. Ela violou a vigência do artigo 1831 do Código Civil, ou seja, ela contrariou a carta política que diz que o tribunal que ela ocupa é para defender a lei federal. Ela jogou no lixo. Por quê? Vocês vão entender por que eu me irritei com essa decisão. Quem faleceu foi o procurador da República. Vamos imaginar, o procurador da República no Rio de Janeiro mora onde? Assim? Quero mais específico, um bairro. Pensei em Ipanema. Tá, vocês falaram Leblon, Ipanema. Mora em Ipanema. O cara mora em Ipanema, como essa viúva morava, criou os filhos. Os filhos de Ipanema estudam onde? Pensei em Santo Agostinho também. E a galera de Santo Agostinho do Leblon, quando faz currículo, coloca que estudou no Santo Agostinho. Porque a galera do escritório, quando vê que estudou no Santo Agostinho, contrata. Eu não sabia disso, pessoa da Barra, né? Então eu já não sabia disso. Mas o povo do Leblon me contou. Não, porque é muito mais fácil, a gente coloca o Santo Agostinho. Então imagina, esses filhos foram criados no eixo Ipanema, Lagoa, Leblon, tiveram acesso à educação, tiveram acesso à cultura, tiveram acesso a todos os privilégios. Aí quando o pai morreu, a mãe fica no imóvel. E eles começam, mas a gente precisa de dinheiro. Porque esses filhos são, alguns chamam de sanguessuga, outros chamam de parasita, outros chamam de corvos. São aqueles filhos que estão sempre demandando uma mesada, estão sempre demandando o pagamento de uma conta. Por quê? Porque são, lembra do brasileiro indolente? Que a dolência tem cor, né? A indolência é branca. E ela tem CEP. Porque se você é periférico, sendo branco ou sendo negro, você vai ter que a luta. Mas se você é de Ipanema e Leblon, você nunca lavou um copo na sua vida.
E aí começa a discussão dentro do processo. E olha que eu estou falando de Nancy Andrighi, defensora de questões de gênero. Não, porque a mamãe não precisa, na idade dela, continuar nesse imóvel. Vende esse imóvel, vai conseguir... Exato, foi isso que a Nancy Andrighi mandou fazer. Ela pega o dinheiro dela e compra um imóvel menor, e a outra parte os filhos dividem, porque afinal de contas eles moram de aluguel. Isso está na fundamentação do acordo. Por que aquilo me deu... Boa, gostei da palavra, acho, porque é verdadeiro. Eu me lembrei quando a minha avó morreu, e eu contei essa história no nosso grupo. Minha avó paterna foi a figura mais forte na minha vida, na minha infância. Faleceu em 1999. Eu falo muito de Jardim América, porque é o bairro que os meus avós moravam. Por isso quando eu falei de Caxias, 25 de agosto, eu moro em Jardim América, porque já era a minha referência. E eu fiquei muito tempo sem a Jardim América. Porque existe uma canção da Marisa Monte que se chama Ao Meu Redor. Ao meu redor está deserto, você não está por perto e ainda está tão perto. Minha avó estava em todos os cantos. Minha avó estava no fogão, estava na sala, estava no azulejo, minha avó estava no portão. Minha avó estava em todos os lugares. E eu não estava me sentindo pronto para reencontrar a minha avó. E aí eu ficava pensando no meu avô, que viveu com ela casado 55 anos, 54. Eles se casaram em 45, quando a guerra acabou. A minha avó era descendente de alemães, ela foi criada numa colônia alemã, e não era fácil ser alemão na época da Segunda Guerra. Tanto que ela aproveitou, quando casou, ela tirou o sobrenome da família, que ficou só com o meu avô. E ele ficou com ela até ela morrer, com 54 anos. Eu ainda tentei dizer, mas vô, ela estava muito dependente, você tinha que fazer tudo. Ele falava, eu me sacrificaria tudo outra vez para ela estar aqui. Então uma casa não é um imóvel. Uma casa é a sua história, uma casa é a sua vida. Uma casa é a sua trajetória, uma casa é a sua existência. A Nancy Andrighi não teve um trapo de humanidade por aquela mulher. Porque se o meu avô ou a minha avó teria o direito de permanecer na casa de Jardim América, por que ela não teve o direito de permanecer no apartamento da Ipanema? Gente rica vale menos. Então acho que faltou sensibilidade nessa hora. Foi muito feio, foi muito violento. Mas é fato que ela se utilizou de um critério econômico para desproteger essa mulher. Ela misturou patrimônio com existência e colocou o patrimônio acima da vida. Se ela foi capaz de fazer isso, eu acredito que numa situação dessa isso também poderia acontecer. Imaginemos uma mulher procuradora de justiça, ganha muito bem, ela é membro do Ministério Público, o pai é um médico, cirurgião, neurocirurgião, também ganha muito bem. Então se os dois têm o mesmo poder econômico, aí você aniquila a vida e vai falar de poder econômico. Gente, eu hoje vou palestrar na Rio Innovation Week pelo MMP. Eu tenho uma ligação forte com o Ministério Público, às 5 horas da tarde. Acho que é no Armazém 3, pelo que eu vi. Então, eu estou muito dentro do MP por causa da FEPERJ e da AMPERJ, foi minha porta de entrada, mas eu tenho muitas amizades ali dentro, amizades profundas, e o Ministério Público é para onde eu corro quando uma criança está em risco, é para onde eu corro quando uma pessoa idosa está em risco, e nenhuma vez o MP me deixou na mão. Eu já pude gritar, xingar, etc., mas eu tinha uma pessoa amiga do outro lado que estava entendendo o meu desespero. E cansei de ouvir de promotora. O meu marido diz que porque eu sou promotora, eu posso ir para a escola ver o problema da criança. Se eu sou promotora, eu posso ir ao mercado. Ou seja, já que você é servidora pública, faz aí tudo você e eu não vou fazer nada. Isso foi uma discussão da AMPERJ, tá? Eu falei, olha, não leva isso não tem nada a ver com você ser promotora. Porque se ele fosse o promotor e você fosse a médica, ele ia falar a mesma coisa. Você é médica, você desmaia. Sabe a Helena, que foi a Vera Fischer? Hoje eu não trabalho. Ele ia te tratar como se você fosse a Helena.
Ele diz, não, eu sou promotor, eu sou muito ocupado. Isso não é uma questão de cargo, isso é uma questão de gênero. Então eu acho que é nesse ponto que falham, de entender isso como uma questão econômica. Não é uma questão econômica, é uma questão de gênero. Eu vou na linha dela, mas aí o homem tem menos poder aquisitivo. Eu posso entender toda essa palestra sua também com a favor do homem? Pode. Quando eu falei de 3, eu vou te dar um caso, para você ver como isso pode encaixar o homem, tá? A questão do homem é cultura e estatística. Um amigo meu, foi meu aluno no ano 2000, pra você ter uma ideia. Então ele já é meu amigo há 26 anos. Ele se casou. Mulher dele grávida, aliás, ela está no Renovation também. Primeira filha nasce com síndrome de Down, com uma condição cardíaca gravíssima. Ele é advogado, profissional liberal. A mulher era uma alta executiva da Coca-Cola. Essa criança precisaria de cuidado integral. Resto da vida, cuidado integral. Eles sentaram, os dois conversaram, eles não tiveram uma conversa de gênero. Por isso que eu tenho orgulho dos meus amigos homens. Porque eles entenderam o seguinte, não, eu vou me diminuir para cuidar da nossa filha. A gente precisa do seu plano de saúde. A gente precisa dos seus benefícios. Quando ele fala gente, está falando nossa família. Então não foi uma decisão de gênero, foi uma decisão econômica. Então ela não tinha hora para chegar em casa. Ela tinha que viajar a trabalho. Vai, porque ele está segurando dentro de casa. Quando a criança, que eu quase falei o nome dela, entra para a escola, ele volta a trabalhar só com o juizado. Porque ele faz petições, ele faz audiência no horário que ela está na escola. Então ele assume uma estrutura de cuidado que ele seria facilmente muito mal julgado pela sociedade. Ele é o vagabundo, ele é o aproveitador de mulheres, ele é o péssimo partido. Mas se fosse o contrário, não, ela está sendo mãe, é de natureza da mulher. Você entendeu? Então esse cara merece a nossa mão, porque ele provavelmente está sendo vítima de violência da sociedade, porque ele é a pessoa que está em casa cuidando da filha. Eu vou falar então da Cláudia Serpa, já que a gente falou da Elane. A Cláudia Serpa é uma advogada criminalista, então provavelmente ela não deve aparecer muito aqui, porque a área dela é outra. Só que a Cláudia é professora, e a Cláudia viaja muito dando aula. E todas as vezes que ela viaja dando aula, surge essa pergunta para ela: você é casada? Sou. Você tem filhos? Tenho 2. Ué, por que não suas filhas? Com o pai. Nossa, você consegue largar os seus filhos? Então com o pai. Mas o peso é outro. Então, vamos lá. Sendo essa a situação, quem deve ficar no imóvel, sem dúvida alguma, é o pai. Quem tem que cair fora é a mãe. Só que é muito importante que a gente não universalize a situação desse homem, porque ele é um ponto fora da curva. Ele não é a regra do jogo, ele é a exceção que confirma a regra. Mas quem tem direito de ficar é ele. Se separarem, quem fica é ele. Se separarem, ele vai ter esses benefícios. Sim. Essa condição toda que nós discutimos hoje. E o judiciário tem dificuldade de entender que é ele, tá? É porque você vê que hoje o judiciário está dominado pelas mulheres. Grande parte das juízas hoje aprovadas são mulheres. E elas devem ter companheiros que provavelmente, se não forem da mesma classe, vão sofrer. Isso é um ganho da mulher, ganhar essa parte toda. Então a gente também tem que olhar para quem também é inferior na relação não só para a mulher, mas hoje em dia a mudança... Mas a gente volta àquela questão, essa mulher reproduz o mesmo sistema que a gente reproduz. Hoje eu vou falar sobre bullying racial. É muito comum, primeiro que não existe raça. Raça foi inventado no século XVII para o século XVIII. Quando a Macedônia, por exemplo, ganhava numa guerra do povo persa, o persa ganhava dos macedônios, havia escravização. Mas nenhum se sentia superior ao outro. Era meramente porque ganhou uma guerra.
Não existia ideia de inferioridade ou de superioridade. Isso nunca existiu na história humana. A Europa inventou isso na época da escravização do povo subsaariano. E a coisa é tão louca, tão louca, tão louca, que tem gente que é branca na Baixada, é morena na Zona Norte, é preta na Zona Sul. Tem gente que é branca no Rio de Janeiro e é negra no Rio Grande do Sul. Tem gente que é branca no Brasil e na Europa, mas não é branca nos Estados Unidos. E é nas cotas também. Não, que outra? A Rebeca Andrade. A senhora sabe quem é? Aquela ginasta? A Rebeca, todo mundo chama de negra. Aí nos Estados Unidos disseram, não, ela não é negra, ela é brasileira. Então, se você é brasileiro, você não é nem branco nem preto, você é brasileiro. Aí eu estou naquela torre de Toronto, onde fica a Skydome, no elevador, o cara entra, caucasiano, falando com a assessorista em espanhol, achando que ela era latina. Ela era indiana. O Henrique Vieira se autodeclara negro, mas ele no sul da Europa ou nos países árabes, ele passa por árabe. Porque essa ideia de raça é muito louca. Ela é feita para a gente estabelecer quem está embaixo e quem está em cima. Quem não vai ter oportunidade, quem vai ter. Na minha família, sempre disseram, se você estudar, você pode ganhar dinheiro. Mas quando você vai conversar com as mulheres pretas do Morro do Macaco, ela não acha isso não. Minha bisavó era escrava, minha mãe era lavadeira, eu sou empregada doméstica, meu filho no máximo vai trabalhar no supermercado de segurança. Porque a pessoa entende que estudando ou não estudando, aquele lugar não pertence a ela. E quando ele chega àquele lugar, ele gera muito estranhamento onde foi. Eu sou originário de Tomás Coelho, para quem não sabe, a periferia do Rio. Uma vizinha da minha mãe, eu vou falar o nome dela, vocês não conhecem mesmo, tá? Isso é Esmeralda. Eu chamava de tia Esmeralda porque era a melhor amiga da minha mãe, era criança. Eu lembro uma vez da tia Esmeralda, ela, o marido, né, os dois, eles ganharam muito dinheiro e foram para Tijuca. E uma vez, ela conversando com a minha mãe, eu já era adolescente, eu escutei a tia Esmeralda falando, eu não fui morar na Zona Sul porque eu não quero ser maltratada. Ela está falando de raça, ela está falando de dinheiro. Luciana Mota, todo mundo conhece, defensora pública, Luciana é preta. E uma vizinha já tratando a Luciana, que ela conhecia desde pequena, como se ela fosse empregada doméstica de um apartamento. E a Luciana me contou que ela foi fazer concurso para a Defensoria Pública, porque sempre que ela procurava a vaga, por melhor que ela fosse, a vaga sempre era da pessoa branca. Ah, mas tem a cota, hoje com a cota você consegue entrar. Aí você entra, só que você não sobe. Você vai ver o homem entrando, a bichinha também entra, mas a bichinha não sobe. Até porque ninguém quer ter uma bichinha num lugar de mandando. Pode ser a imagem da minha empresa. Então, até a questão da cota, ela acaba não resolvendo o problema. Você tem mulher como magistrada, muito bem colocado, mas você não tem mulheres no posto de comando. A gente até hoje no Rio de Janeiro só teve uma mulher presidindo o Tribunal de Justiça, nenhuma liderando o Ministério Público e só uma que liderou a Defensoria Pública do Estado. Então, a gente, mesmo dentro das instituições públicas, a gente tem um problema do poder. E sem querer implicar com os dois, mas já implicando, o critério do homem não é competência. O critério do homem é o parça. O critério do homem, isso foi uma das razões de eu aceitar ser sócio do Renato Porto. Sabe por quê? Vou falar uma coisa feia, tá? Sabe onde os homens resolvem como contrata, quem vai pegar o caso, quem vai... É no puteiro. Eles não têm um barco, aí vão eles passear de barco, falam para as esposas que vão pescar, a gente sabe o que eles estão indo pescar. Então ali não tem gay, ali não tem mulher, ali só tem homem consumindo prostituição feminina, comendo churrasco, jogando bola e decidindo o negócio. Então o critério não é competência, o critério é o parça, é quem está bebendo uísque e fumando cigarro comigo. Então, quando a gente traz a mulher, é para falar, olha, vamos tirar o parça de critério, vamos botar o critério competência. Aí é diferente.
Porque às vezes nesse lugar aquela mulher é mais competente que o cara, então ela merece subir. É da gente pensar, não vou lavar a louça porque eu sou mulher, vou lavar a louça porque eu cheguei em casa primeiro. É o critério ser outro. Eu sei que pode soar que eu estou sendo inocente, isso não vai mudar nunca, mas eu acredito que vai mudar. Eu sou meio John Lennon nessa hora. Você pode me chamar de sonhador, mas eu não sou o único. E se a gente se der as mãos no sonho, um dia o sonho vira verdade. Né? A gente tem que acreditar. Obrigada, Vânia. Bom, acho que nós caminhamos por todas as esferas aqui hoje, né? Direito de família, sucessões, patrimoniais, de vida. E é assim que o Sandro acontece, né? Todos os eventos, essa pessoa maravilhosa. Espero que todos tenham gostado do evento. Em nome da Comissão de Direito de Família e Sucessões, nós agradecemos a presença de todos e a Sandro por ter aceitado o convite e compartilhado todo esse conhecimento que vários alunos aqui seus estão aqui. E até o próximo evento da comissão. E temos um lanchinho agora para a gente degustar. Tá bom? Ah, uma lembrança.